Bom, assim, ó, o decreto 9.013, né? Ele foi já passou por algumas alterações, mas essa com certeza foi a mais profunda, né? A que mais mexeu com o decreto. Eu vou fazer um histórico rápido aqui, só para os colegas. Eu acredito que deve ter bastante gente aí da universidade, pessoal de graduação também. Então, assim, um histórico recente da norma, né? Eu juro que eu não vou a 1915. Então, a gente tem a Lei 1.283, que está válida até hoje, né? Que é de 18 de dezembro de 1950. Ela dispõe sobre a inspeção industrial sanitária de produtos de origem animal e ela prevê, na verdade, a fiscalização prévia dos produtos de origem animal, né? Antes de serem comercializados, eles têm que ser fiscalizados previamente. Ela foi regulamentada anteriormente pelo decreto 30691, né, que era o RISPOA de quando eu entrei no serviço, de quando eu estudei lá na Federal Fluminense, né? Esse decreto ele passou por 9 atualizações ao longo de 65 anos, e teve mais um outro decreto sobre ovos que não atualizou, mas inclusive entrava em conflito com o 30691, mas esse também foi revogado. E aí, em 2017, a gente conseguiu publicar o novo RISPOA, né, que já vinha desde 2008, 2009 sendo revisado. Então, não foi algo que foi feito da noite para o dia, né? Foram mais de 1 milhão gastos aí só com passagem, com diária, para o pessoal se reunir, né? A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de se reunir por videoconferência, né? Fazer esse tipo de reunião. Então, as pessoas tinham que realmente se encontrar fisicamente para poder discutir, poder, enfim, estudar e discutir a revisão do decreto do antigo RISPOA, né? Então, a gente conseguiu, em 2017, fazer essa publicação. Eles, apesar de ter sido um pouco depois daquela Operação Carne Fraca, o decreto não foi publicado por causa da Operação Carne Fraca, né? Ele já havia sido, na verdade, tinha sido já programada essa publicação no dia 29 de março, justamente no dia que fazia 65 anos. Desde dezembro de 2016, janeiro de 2016, já estava programada que ia ser nessa data, né? O pessoal esperou fazer 65 anos para realmente publicar o novo RISPOA, tá? Esse novo RISPOA já passou por 5 atualizações, contando com essa atual que a gente vai discutir hoje. O decreto 9.069, que foi logo em seguida, na verdade, foi uma retificação. A gente nem conta como uma atualização, mas é uma retificação de erro de português, de pontuação, alguma coisa que saiu errado, né? Que, enfim, que era para ter saído escrito de um jeito, saiu de outro. São retificações. Teve 2 alterações posteriores, em 2018 e 2019, que alteraram o artigo 73. Eu vou falar um pouquinho mais dessa alteração em seguida, mas foram alterações a respeito de disponibilização de pessoal pelo estabelecimento para o CIF, né? Formas de disponibilizar. Hoje a gente chama de artigo 73, no RISPOA antigo, a gente chamava de artigo 102, né? Os auxiliares do artigo 102, ou simplesmente os 102, né? Hoje a gente chama de simplesmente os 73. Que é do artigo 73. Então, são funcionários da empresa que são cedidos para o Ministério da Agricultura para trabalhar nas linhas de inspeção pós-mortem, né? Então, nesses 2 decretos aqui, houve uma alteração prevendo que empresas credenciadas pelo Ministério da Agricultura poderiam fornecer esse pessoal para os estabelecimentos. Mas, enfim, eu quero só deixar claro aqui que a gente não está falando de médico veterinário, a gente está falando de auxiliares de linha de inspeção, tá? São pessoas que são contratadas pela empresa e cedidas para o serviço. Essa alteração traz uma outra figura, que é uma empresa que vai contratar pessoas, vai capacitar essas pessoas e o estabelecimento fiscalizado vai contratar essa empresa e vai ceder essa mão de obra para o Ministério. Ainda não existe nenhuma empresa credenciada nesse sentido, então
Assim, nem sei quando é que vai acontecer isso, mas foi uma previsão que foi feita lá em 2018, depois em 2019 de novo foi alterado novamente ali o artigo. A gente tem o decreto 10.419, né, que alterou aí 6 artigos do RISPOA, né, para organizar ali, adequar mais ou menos a redação ao que esse próprio decreto falava, né, de médicos veterinários oficiais, né, cedidos por meio de convênio com prefeituras, os médicos veterinários contratados por meio de contrato temporário, né, que foi o meu caso, na verdade. Eu no início, lá em 2001, eu entrei no Ministério como médico veterinário temporário. A gente hoje ainda tem alguns médicos veterinários temporários que foram contratados ali em 2017. E a gente tem o decreto 10.468, né, de 2020, que fez realmente várias alterações. Nem todas elas são alterações assim de vulto, né? Algumas foram só... Eu até vi algumas pessoas falando, nossa, foram 123 artigos alterados e tal. Muitas vezes os artigos foi mudado o quê? Um E, tirado um E, mudado uma vírgula, só para adequar, porque botou mais algum inciso, alguma coisa assim. Então não foi tanta alteração assim como a gente pensa, né? Tem algumas coisas, óbvio, que eu vou explicar aqui, mas muita coisa foi adequação de redação, adequação de formato da lei, de formato da legislação. Tá? Então foram alterados todos os títulos, basicamente, do RISPOA, né? Do 1 ao 12. Mas eu vou falar aqui, eu não vou falar por ordem, eu vou falar por área de atuação aqui. Acho que fica mais fácil o entendimento. Foi como a gente fez essa apresentação. Na verdade, o nosso colega Alexandre Campos, que comandou essa alteração, essa revisão do RISPOA, e ele bolou assim a apresentação que foi feita já anteriormente. Então, eu vou seguir aqui a diretriz do nosso DIPOA. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando vai mudar um decreto não é só a necessidade, né? Existe motivação para mudar? Tá, existe motivação para mudar o decreto. Mas a motivação para mudar não é o suficiente. A gente tem que ter a oportunidade de mudar um decreto, né? Não é uma coisa fácil, assim, fazer essa revisão que foi feita e essas alterações todas que foram feitas no RISPOA demanda uma oportunidade grande, porque a gente sabe que existem interesses políticos, interesses econômicos que estão ligados diretamente a esse nosso regulamento, né? Então a gente tem que ter a oportunidade de fazer isso sem muita interferência. Me perguntaram várias vezes, mas o decreto tinha que ter tido consulta pública. Decreto não tem consulta pública, né? Dificilmente a gente vê um decreto em consulta pública. O RISPOA do decreto 9.013 teve uma consulta pública, porque era realmente um novo RISPOA, era um novo regulamento, e foi escolhido, né? O DIPOA escolheu fazer uma consulta pública, mas decreto não precisa. Decreto é assinado pelo presidente, o presidente foi eleito, assim como leis também não precisam ter consulta pública, né? A gente elege os deputados e na verdade, a gente dá uma carta branca, mas a gente dá um mandato para eles, né? Dá uma chancela para eles fazerem essas escolhas por nós. E o presidente é a mesma coisa. A gente escolheu o presidente, votando ou não nele, né? No atual presidente, ele foi escolhido e ele tem essa prerrogativa de publicar os decretos que forem necessários. O que tem necessidade de consulta pública, na verdade, são as normas infralegais, né? As portarias, as instruções normativas, as resoluções. Essas realmente têm necessidade de consulta pública e todas têm tido consulta pública no mapa. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma das primeiras motivações, né, para a gente fazer
alteração e, na verdade, não só motivação, mas também oportunidade, porque essa lei ela praticamente obriga os órgãos a rever as suas normativas, né? É a Lei 13.874, que é a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Ela foi regulamentada por 2 decretos, já por mais de 2, né? Mas os que interessam para a gente são esses aqui, o 10.178, né, que fala dos critérios e procedimentos para classificação de risco da atividade, inclusive isenção de registros, isenção de fiscalização, muitas vezes, né? Temos o decreto 10.229, que fala do direito de desenvolver, executar, operar ou comercializar produto ou serviço em desacordo com uma norma técnica que esteja desatualizada, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. O Ministério da Agricultura tem algumas normas que estão desatualizadas realmente, né? E aí esse decreto fala de recomendações de organismos internacionais, né? No nosso caso aqui seria a OIE e o Codex, né? E isso está escrito nessa revisão que foi feita do decreto. O decreto continua sendo o 9.013, tá, gente? Houve uma alteração pelo 10.468, mas o decreto do RISPOA continua sendo o 9.013 de 2017. Ele foi bastante alterado, mas continua valendo, tá? Ele não foi revogado, o decreto. Então, a gente foi, na verdade, esse decreto, o nosso decreto RISPOA, passou a ser o primeiro decreto que internaliza esses conceitos da Lei de Direitos de Liberdade Econômica. Foi a primeira regulamentação a ser feita baseada nesses princípios aí. A gente tem também aqui a portaria MAPA 24, ela, na verdade, ela institui um comitê de autocontrole no MAPA e visando implementar os programas de autocontrole em todas as áreas do Ministério da Agricultura, né? Então, a gente também trouxe para essa... Já existia, né? Já falava de autocontrole desde 2017, no RISPOA de 2017, mas essa portaria é posterior e ela é mais abrangente, ela visa o autocontrole em todas as áreas do Ministério, da SDA, pelo menos, na verdade, e também foi considerada no novo decreto. E, além disso, tem as análises técnicas nossas, né? Questionamentos de representantes do setor produtivo e dos nossos colegas também do Serviço de Inspeção, né? que identificaram algumas falhas no decreto de 2017 e propuseram alterações, né? E a gente vai vendo, né, conforme vão aparecendo consultas, questionamentos, enfim, processos que são abertos por determinada razão, a gente vai identificando falhas, né, na redação ou no próprio procedimento, né, e vai bolando ou criando novas formas de agir e atendendo não só, obviamente, o setor produtivo, mas principalmente com foco na sociedade, né, em proteger a sociedade. Então, sempre o foco do DIPOA, apesar de muitas pessoas acharem que é o setor produtivo, o foco do DIPOA é a sociedade, né? É proteger o consumidor, é proteger a população e a saúde pública, né? Bom, então esses aqui foram, na verdade, foram alguns motivos algumas justificativas para essa alteração ter sido feita. A gente aproveitou também e já incluiu o Código de Defesa do Consumidor, que já era utilizado em algum grau pelos colegas, principalmente em razão das medidas cautelares, mas em 2017 isso já não precisou mais. Mas é sempre bom a gente ter como base o Código de Defesa do Consumidor, porque ele, na verdade, foi o primeiro que definiu ali que a responsabilidade sobre o produto é do produtor, né? E não do fiscal, não do governo, né? Então, quem produz é que é o responsável pelo produto. Também a inclusão da Lei Complementar 123, de 2006. Essa lei fala de regras, né, mais brandas, na verdade, para micro e pequenas empresas. Então, existia ali um artigo que falava, vocês devem ter ouvido já algumas vezes, que falava de fiscalização orientadora, né,
prioritariamente orientadora para pequenas e microempresas. Na verdade, acaba sendo uma visão um pouco curta da história, porque não basta ser pequeno, é um micro, pequeno empresário, então eu não vou autuar. Eu vou lá, vou fazer minha fiscalização e não vou autuar. Não é bem assim. Tá? A própria lei ali, a própria lei complementar, ela fala que depende do risco da atividade. Então, se for uma atividade de maior risco, não se aplica essa lei. Não se aplica esse princípio da fiscalização prioritariamente orientadora. Né? E numa primeira vez, mesmo que se aplique, numa primeira vez. Numa segunda vez, a gente teve o mesmo problema, essa empresa vai ser autuada normalmente. Né? Então, tudo depende do risco e da primariedade, na verdade, para que se aplique esse princípio aí nas pequenas e microempresas. Houve uma definição também de auditoria como procedimento técnico administrativo conduzido por auditor fiscal federal agropecuário. Né? A gente passou a ser auditor em 2016, se eu não me engano, e foi uma luta árdua aí a gente conseguir esse título agora de auditor fiscal federal agropecuário. Né? A gente lutou durante bastante tempo para isso, né? Não só para fiscal, né? A gente também foi uma conquista muito grande na época, logo que eu cheguei no Ministério, tinha acabado de acontecer. Então, nada mais correto do que a gente definir a auditoria como um procedimento conduzido por um auditor fiscal. Né? Então, não existe prerrogativa para outro servidor a não ser o auditor fiscal para conduzir uma auditoria, por exemplo. O Serviço de Inspeção Federal e a Central de Certificação como unidade do MAPA, né? A gente tinha o CIF, todo mundo sabia o que era o CIF, mas na verdade não sabia, né? Porque o CIF era uma coisa meio etérea. Né? A gente tinha o DIPOA, tinha os colegas representando o DIPOA lá no estabelecimento, mas não existia o CIF como unidade do MAPA. Né? Hoje, os serviços de inspeção federal, os locais, né, os que estão nos estabelecimentos, eles são considerados unidades administrativas, vamos dizer assim, do MAPA. E as centrais de certificação também, que foram criadas para facilitar e para agilizar, na verdade, a certificação sanitária internacional, principalmente a internacional, né? E facilitar as exportações, agilizar as exportações, também são unidades administrativas do MAPA. Uma definição sobre quem são os órgãos que tratam das recomendações internacionais, então já tinha falado, né? A Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, e o Códex Alimentares. E continua ali a mesma definição de inspeção permanente periódica. Né? Os abatedouros continuam tendo inspeção permanente e os demais estabelecimentos vão ter a inspeção periódica. Essa inspeção periódica é sempre baseada no risco da atividade, né? No risco de cada estabelecimento, na verdade, que é calculado com base no risco associado ao volume de produção, ao tipo de produto e ao desempenho de cada estabelecimento frente às normas e frente à fiscalização. Tá? Se tiver alguma pergunta, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que não tem problema, vocês podem fazer, podem interromper e fazer a pergunta. Ok, Fernando. No momento, no chat não tem, a não ser que alguém queira já fazer alguma colocação direta. Ok. Eu quero, André, eu quero. Pronto. Se me permite, doutor Fernando, essa escala, porque em Portugal, assim, na Europa como um todo, a legislação é unificada para alimentos, né? É só uma. E eu queria, assim, eles também têm essa forma de fiscalização baseada no risco. Daí, lá eles classificam o risco em escala de 1 a 5. Eu queria saber como é a classificação desse risco aqui para a gente, porque você me falou agora que é volume, tipo e desempenho, mas isso enquadra em uma escala? Como é que vocês fazem essa avaliação? Obrigada. Então, tem uma escala, é um pouquinho fora do escopo da apresentação, mas dá para falar rapidinho, né? Na verdade, como eu falei, a gente tem o risco
associado ao volume de produção, e aí tem uma escalinha, né, com risco de 1 a 4, sendo 1 o risco menor e o 4 o risco mais alto, 1 o risco baixo, 2 risco moderado, 3 risco alto e 4 risco muito alto. O risco associado ao tipo de produto, então a gente também tem uma tabelinha com todos os tipos de produtos, não é cada produto específico, mas tipos de produtos, onde dentro desse tipo tem vários produtos inseridos, também com essa tabelinha, com essa classificação de 1 a 4, e o desempenho do estabelecimento de acordo na verdade, de acordo com o desempenho do estabelecimento frente às normas, né? E se ele tem alguma reclamação em ouvidoria, se ele alguma vez atentou contra a saúde pública ou não, isso também vai de 1 a 4. Esse desempenho, né, do estabelecimento, esse risco associado ao desempenho, ele tem peso 2 na nossa conta, e aí a gente só soma, né, esses riscos associados, divide por 4, e a gente tem o risco associado ao estabelecimento. Né? Essa continha, esse cálculo é feito por estabelecimento registrado. Tá? Não é nada por classificação. Todos os de leite vão ser assim, não é isso. É por estabelecimento específico. E aí o risco 1, que é o risco mais baixo, né? O risco baixo, ele vai determinar uma frequência de fiscalização anual. O risco moderado, ele vai determinar, o risco 2, que é o moderado, vai determinar uma frequência de fiscalização semestral. O risco alto, que é o risco 3, uma frequência bimestral, e o risco muito alto, uma frequência quinzenal. Lembrando que essas frequências são sempre mínimas, né? A gente pode aumentar a frequência se for necessário. Se entender necessário, a gente pode aumentar essa frequência de fiscalização. Tá? Respondi? Perfeitamente. Tá. Perfeitamente, obrigada. Então, a gente, como eu tinha falado, a gente vai falar por tipo de atividade aqui dentro do RISPOA, né? Então, a gente começa com o registro de estabelecimento, as etapas para obtenção do registro de acordo com o nível de risco de cada estabelecimento. Então, aqui foi com base no risco da atividade. Então, as granjas avícolas, postos de refrigeração, queijaria, unidade de beneficiamento de produtos das abelhas e entreposto de produto de origem animal vão obter registro após um simples depósito de documentação exigida. Tá? A gente entendeu que esses estabelecimentos eles tinham um risco baixo. Então, são 4 etapas, na verdade: a apresentação da documentação, a avaliação da documentação, uma visita, uma vistoria em loco e a concessão do título. Esses estabelecimentos aqui, eles pulam a etapa 2 e 3. Né? Então, eles apresentam a documentação e eles já recebem o título. Obviamente que isso vai ser avaliado depois. Ele tem que saber que a documentação que ele apresenta tem que estar dentro da legislação, tem que atender a legislação. Se ele apresenta uma documentação falsa, né? Ou, enfim, ou equivocada, né? Faltando documentação, na primeira auditoria que esse estabelecimento passar, ele vai ser cobrado e pode, inclusive, até ter seu registro suspenso, enquanto não resolver o problema, tá? Então, o mapa vai ter 1 ano para adequar esses procedimentos mais facilitados, né, esses procedimentos mais simples de registro, para esses estabelecimentos que estão listados aqui em cima, tá? Não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui, mas são esses aqui. Autoriza o funcionamento do estabelecimento a partir de emissão do título de registro, a não ser para aqueles que têm inspeção em caráter permanente, porque aí há necessidade da instalação do CIF. Então, se entendeu também que os estabelecimentos com inspeção periódica, como não existe mais a figura da inspeção do fiscal, que fica ali o tempo inteiro, né, da equipe de fiscalização de inspeção que fica ali o tempo inteiro, a gente não precisaria instalar a inspeção. Né? Agora, naqueles com inspeção permanente, há toda uma necessidade, né, de lotar uma pessoa lá, um auditor, né, um agente de inspeção, formar a equipe que vai executar a inspeção pós-mortem, por exemplo, né, com os artigos 73 que eu falei, com os auxiliares cedidos, né, do artigo 73 que eu falei.
Então, isso demanda um pouquinho mais de tempo, e aí, então, não basta o título, ele tem que esperar a instalação do CIF para começar a funcionar. Tá? Se eu tiver... Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, parem e perguntem logo para a gente... Eu quero. Pois não. É hoje, viu, Fernanda? É hoje. Fica à vontade. E o auditor, ele agora só audita, e aí eu já quero dizer... Não. O auditor não só audita. Tá, entendi. O auditor não só audita. O auditor, quem pode mais, pode menos. Né? O auditor, ele audita, ele verifica autocontrole, ele faz inspeção anti-morte e pós-morte. Oi? Como é isso? Quem pode mais, pode menos? Ué, se ele pode auditar, se ele pode fazer auditorias, verificações, ele também pode fazer aquilo que só, por exemplo, o médico veterinário, o médico veterinário oficial faria. O veterinário temporário, o veterinário de convênio, eles só podem fazer inspeção anti-pós-mortem. Tá? Então, quer dizer, o auditor, ele pode fazer isso, ele pode fazer outras coisas. Certo. Esses veterinários agora temporários e contratados de convênio, eles também podem ir para o abatedouro, ficar na parte da fiscalização agora? Não, eles vão para o abatedouro, eles vão exclusivamente para o abatedouro. Tá? E os agentes? Esses médicos veterinários oficiais, temporários, hoje, né, atualmente a gente tem temporários ainda e tem os convênios com prefeitura. Tá. Esses médicos veterinários oficiais, eles são contratados e trabalham no CIF com inspeção permanente, especificamente para fazer inspeção anti-mortem e pós-mortem. Ótimo, entendi. Doutor Fernando, e assim, Mas além deles, tem que existir o auditor fiscal federal do pecuário em cada estabelecimento desse, de inspeção permanente. Combinado. Agora, o salário equiparou ao do legislativo, ao dos auditores? Eu não tenho ideia de... Então, eu não tenho ideia de qual é o salário dos temporários. Não. Eu estou falando do auditor, do mapa. É porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então, a gente parou a quem? Do legislativo, dos auditores. Não sei disso. Da Fazenda. Se equiparou, eu já vou começar a pedir aumento no meu crédito, no meu cartão de crédito. Pois peça, porque tem que equiparar. Eu não estou sabendo disso, não. Tem que equiparar. Mas, dê uma conversadinha com os nossos alunos, diga que vale muito a pena, que paga bem. Mas vale. Entendeu? Óbvio que vale. Mas, assim, tem que gostar, né? A inspeção não é para quem quer, né? É para quem realmente tem vontade de fazer. Para quem tem vocação para aquilo ali. Porque é óbvio que eu não iniciei no Dipoá, né? Eu comecei num CIF lá em Goiás, em Rio Verde. Era um CIF, na época, era um dos maiores estabelecimentos da América Latina, se é que ainda não permanece sendo, mas na época era o maior estabelecimento, a maior agroindústria da América Latina, o CIF 1001. E eu aprendi bastante lá, mas assim, acordando 2 horas da manhã para ir fazer abate, para começar o abate de aves, começava às 4, então eu tinha que acordar 2h30, para ir liberar abate. Hoje em dia a gente não libera mais o abate, como a gente fazia antigamente, mas tinha que fazer isso, né? Avaliar toda a higiene do estabelecimento. Hoje não se faz mais isso. Mas mesmo assim a gente tem que acordar cedo. O abate começa às 4, eu tenho que estar lá às 3h30, então eu vou ter que acordar, se eu morar perto, vou ter que acordar às 3. Né? Então, de qualquer maneira, é uma vida sofrida, assim, é uma coisa bem... É um trabalho sofrido, é um trabalho sacrificado, porque acordar de madrugada e ficar acordado direto até a hora do almoço, até o iníciozinho da tarde, não é fácil, não. Você muda um pouquinho o seu relógio biológico, né? E o trabalho também é duro, né? O trabalho também é duro. A gente tem que fazer DIF. O veterinário está ali para fazer DIF. Né? Ele não está ali para ficar verificando o que a empresa tem que verificar. Né? A gente está ali para fazer antemortem e pós-mortem. Óbvio que eu vou auditar, vou verificar numa frequência quinzenal ali pelas nossas normas o que a empresa tem feito nos seus programas de autocontrole. E, obviamente, se eu identificar, passando pelo estabelecimento, algum problema, eu vou parar e resolver o problema logo naquela hora. E vou chamar a empresa e vou, olha, vamos resolver isso aqui. E está parado o abate enquanto não resolver. Mas o foco do médico veterinário hoje, tanto dos temporários e dos convênios, como do auditor fiscal federal agropecuário, com formação em medicina veterinária, é a inspeção anti-pós-mortem. Tá?
Tá. Fernando, Fernando, tá. Vocês já conseguiram resolver a questão dos agentes, se eles vão ser só médicos veterinários, ou ainda está Eu nem sabia disso, na verdade. O agente de inspeção ele é nível médio, né? Aí eu estava perguntando Alguns isso. colegas médicos veterinários, alguns colegas médicos veterinários fizeram concurso para agente de inspeção, mas o cargo é para nível médio. É óbvio que é bom saber que o colega, o agente de inspeção, é um médico veterinário, né? A gente sente, óbvio, que fica mais tranquilo, o cara teve uma formação igual a nossa, uma formação acadêmica igual a nossa. Mas a atuação deles permanece sendo de nível médio, né? Não pode fugir a isso, porque começa a ter desvio de função, e aí isso é um problema administrativo danado, né? Pode, inclusive, causar demissão de quem determinou esse desvio de função. Então, apesar dos colegas serem médicos veterinários, eles continuam tendo atribuições da carreira, que é de nível médio. Agora, se existe algum movimento aí para que eles sejam reconhecidos, tal, não sei. Sinceramente, não sei também. Valeu. Fernando, só uma contribuição. Eu aprendi um pouco com o seu amigo também do Ministério, mas já aposentado, eu chamo ele de professor, Paulo Foster. E Paulo Foster dizia muito a minha filha sempre diga na sala, se você não dá para um negócio, não entre. Pois é. Porque é uma questão muito séria de segurança, né? A segurança do alimento de origem animal, que chega à mesa do consumidor. Muitas vezes a gente vê isso, e a gente tem tido aí a oportunidade do Dr. Ronaldo Gil, né, numa palestra que Clenda e sua equipe também trouxe, falar do CIF, mas no sentido do SIM, né, a falta do serviço municipal, e aí a gente vê muito essa realidade. Muitas vezes a gente vai em busca do ponto de vista orçamentário. O salário, né? O pessoal vê o salário, nossa, que salário maravilhoso, mas para ganhar esse salário é sofrido o negócio. É sofrido, tem que se debruçar, e até porque você pode não chegar num estado muito legal, né? Eu tive uma amiga também, que eu não sei se você chegou a conhecer, mas ela foi do Ministério, ela ficou lá na região do Mato Grosso, não se adaptou ao clima, região ali de Goiás, Mato Grosso, e ela pediu demissão. Ela disse que, em primeiro lugar, a saúde dela, a integridade mental, física, e muita gente, quando ela chegou aqui, perguntou: tu és doida, tu entregasse um concurso desse, que tu batalhou? Ela disse, mas não é só o financeiro que agrega, né, o bem-estar, isso é importante. E ela realmente estava em linha de abate, né, um dos que ela também não se adaptou muito foi o abate religioso, e ela disse, eu tentei, ela acho que passou um ano, se muito passou um ano, mas pediu demissão. É isso que você falou, né? Não adianta querer, a gente tem que gostar. Eu particularmente fui aluno do professor Zander, do professor Yassir, fui aluno do Elmo já na pós-graduação, já era do Ministério, e assim, eu queria entrar no Ministério de qualquer maneira. Eu tive a sorte de ter um concurso logo que eu me formei, consegui entrar como temporário, depois fiz um outro concurso para fiscal, continuei no mesmo lugar onde eu estava no CIF 1001, continuei no CIF 1001, fiz para lá, para Goiás mesmo. Dali vim para Brasília e fiquei no que hoje seria o Cipoa, né? Fui chefe do Cipoa aqui em Brasília durante 4 anos, e a partir dali fui para o Dipoá, né? Fui para a área de aves e fiquei no Dipoá desde 2008, mas nada impede que seja necessário me transferir para um frigorífico, né? Inclusive, assim, não posso nem negar ir para um frigorífico, a não ser que seja algo de retaliação, aquelas coisas que acontecem às vezes, né? Mas isso não é o caso hoje. A gente tem uma equipe bem coesa e chefes bem tranquilos, assim, bem conscientes do que deve ser feito, e colegas, no final das contas, né? Mas se for necessário, óbvio que a minha chefe vai me falar e vai falar, Fernando, você tem que ir para um frigorífico tal aqui, precisa de você lá. Eu vou. Não tem muito o que falar. Entrar na justiça, dizer, a não ser, como eu disse, que seja uma coisa de retaliação, né? Enfim, como já aconteceu anteriormente nesse departamento. Mas hoje não é o caso. Hoje são tudo rosas. Ótimo. Vamos seguir aqui. Então, os produtos não comestíveis foram retirados do escopo do RISPOA, então eles vão passar a ser
tratados dentro do decreto da alimentação animal, que é o decreto 6.296. Eu não vou lembrar o ano agora, eu acho que é 2006, mas eu não vou lembrar o ano. Eu acho que é 2006. Mas é o 6.296, só tem um, tá? Então já tem um piloto iniciado ali, o mapa está estabelecendo procedimento simplificado para respaldar o trânsito, certificação sanitária, né, migração de registros, regularização dos estabelecimentos, de forma que os estabelecimentos não sejam prejudicados dentro do seu negócio, né, porque aí não faz sentido, a gente muda uma regra para simplificar, para facilitar, e acaba prejudicando o negócio, porque não vai ter certificado, porque não vai poder transitar, porque não tem como, né? Então, por enquanto, os procedimentos vão continuar sendo executados como eram, como sempre foram feitos, mas a gente vai ter aí, num horizonte aí de um ano, mais ou menos, isso tudo migrado para um outro decreto, para um outro sistema que não é o SIGCIF, né? Enfim, vai ser tratado numa outra forma, dentro de uma outra lógica, tá? Mas hoje continua como está, né? Só está essa previsão aí de migração. O que mais aqui? Deixa eu ver, não. O registro de estabelecimentos ainda. Foi excluída a necessidade de registro de curtume, né? Que fornece aquelas aparas para fabricante de gelatina e outros produtos colagênicos. Os estabelecimentos fabricantes de gelatina e produtos colagênicos são responsáveis pelo controle dos fornecedores. Isso é uma regra que acabou sendo replicada para todos os tipos de estabelecimento, não só os de gelatina. A gente vai ver isso mais para frente. Então, vai ser permitido a esses estabelecimentos que produzem gelatina e produtos colagênicos receber aparas de estabelecimentos sob inspeção estadual, do Distrito Federal, dos municípios e de estabelecimentos processadores de peles vinculados a órgãos de saúde também. Tá? Então, não vai precisar mais ter CIF para um curtume, até porque já não existe mais a necessidade, mas ele não vai precisar ter inspeção federal. Já não precisava, a gente já não cobrava isso, mas não vai precisar ter inspeção federal para fornecer aparas, pele e aparas para esses estabelecimentos, tá? Então, foi uma abertura que foi feita aí também pelo risco do produto, pelo risco da atividade, né? Mas a empresa, cada empresa, cada fábrica de gelatina tem que ter sob controle, ou sob seu controle, todos os estabelecimentos, todos os curtumes que fornecem peles e aparas para elas. Inclusive fazendo educação sanitária, controlando a qualidade da matéria-prima, é de responsabilidade dela, tá? Fernando, tem uma pergunta, me perdoe a interrupção, de Carolina Henry, que ela faz a seguinte pergunta: gostaria de saber a opinião do Fernando sobre quais os reflexos dessas alterações no decreto para a indústria de alimentos. Quais os reflexos? Então, a gente tem feito várias lives aí. Essa semana eu já participei de umas 3. Mas logo em seguida a publicação do decreto, foram feitas 12 lives, 12 apresentações pelo YouTube. Obviamente que no início ali, em seguida a publicação do decreto, a preocupação era grande, a surpresa foi grande, a preocupação foi grande. Então, existia muito receio de ter impacto, de ter problema, vai acabar com o negócio, é sempre aquele medo, né? Mas hoje, as apresentações, as reuniões que a gente tem tido hoje, na verdade, eu só vejo elogio ao decreto. Então, as empresas estão até satisfeitas em algum grau com o decreto, com essa revisão do decreto. E as dúvidas e os receios, né, e as demandas estão sendo tratadas e estão sendo tratadas, ao que eu vejo, estão sendo tratadas a contento do setor produtivo, né? Principalmente nesses casos que vai haver mudança de procedimento, mudança de um decreto para o outro, né? A gente dá essa segurança para as empresas de que elas não vão ter o negócio delas prejudicado, né? Que as coisas vão ser migradas, né? Que os procedimentos e os registros vão ser migrados. Só quando tiver tudo organizado, né? Que até lá os procedimentos e as certificações vão continuar sendo feitas como sempre foram feitas, ou como vinham sendo feitas até agora, deu uma certa segurança para o setor produtivo, né? E as explicações que têm sido dadas, né?
Na verdade, as motivações para as alterações foram, se não de redação, né, mas foram todas científicas, né? Ou determinadas por uma lei, por exemplo. Né? Então, não tem muito o que se discutir a respeito, porque tudo teve fundamento científico. Então, eu não estou vendo impacto, na verdade, para o setor produtivo até o momento, tá? Mas a gente tem um mês aí que foi publicado o decreto, então tem que esperar um pouquinho mais. Perfeito. Tá? Okay. Então, foi excluída essa necessidade, é permitido receber, o que mais que eu falei? Controle documental de rastreabilidade, então, certificação sanitária, documento equivalente expedido pela autoridade sanitária ou documentação comercial, no caso de estabelecimento vinculado ao órgão de saúde animal, né? Então, vai ter essa necessidade da documentação. Aqui, certificação e exportação vai ser em outra, protocolo privado, outra instrução normativa, então não vem ao caso aqui. Deixa eu ver. A principal mudança foi aquela ali que eu falei, né, a respeito dos curtumes. Abatedouro frigorífico de pescado ficou classificado apenas como abate de anfíbio e répteis. Então, o abate de peixes, né, de cultivo, não está caracterizado como abatedouro frigorífico, apesar de, na prática, ser um abatedouro, ele não está dentro da categoria abatedouro frigorífico de pescado. Então, ele não tem inspeção permanente, só o que vai ter inspeção permanente são esses abatedouros que abatem anfíbios e répteis, tá? Então, deixou mais claro ali aquilo nesse RISPO-A, nessa revisão. A gente entendia que não estava bem claro, né, essa questão na outra redação, ou pelo menos dava margem para dúvida, né, para alguma dúvida ou outra interpretação. Granja avícola, ela foi permitida a granja avícola fazer a quebra de ovos, desde que seja para comercialização para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados. Então, ela pode hoje fazer, desde que tenha, obviamente, a instalação adequada para fazer essa quebra de ovos, esse aproveitamento, ela tem que ter a instalação e não vai poder terminar ali, quebrar e encaminhar para e comercializar para uma unidade ou expedir para uma unidade de beneficiamento de ovos e derivados. Tá? Então, o que eu faço? A usina de beneficiamento e a fábrica de laticínios eram duas categorias separadas, que, na verdade, não tinha muito sentido, porque só criava uma burocracia a mais de saber o que era usina, o que era fábrica, uma podia uma coisa, outra não podia outra, mas eram bem próximas, então se entendeu que era melhor, era menos burocrático, né, e mais lógico unificar essas duas classificações numa só, e aí se tornou a unidade de beneficiamento de leite e derivados. A mesma coisa aconteceu com a parte de mel, né? Então, com a parte de produto de abelhas. Então, a unidade de extração e beneficiamento de produto de abelhas e o entreposto de beneficiamento de produto das abelhas foram unificados também e passaram a se chamar unidade de beneficiamento de produto das abelhas. Tá? E aí a gente vê, por conta dessas alterações, por exemplo, foi necessário alterar outros artigos dentro do RISPO-A, que citavam, por exemplo, usina de beneficiamento, fábrica de laticínio, unidade de extração. Entenderam? Então, tem muita coisa que não é uma alteração em si, mas foi necessário alterar, porque se alterou um artigo antes, e aí tem que se avaliar todo o decreto para ver se não tem nenhum impacto em outros artigos, em outros incisos, enfim. Dispensou a obrigatoriedade de informar... Não? Boa tarde. Fernando, sobre essa nova classificação dos estabelecimentos, com relação à rotulagem, a gente pode ter já vários rótulos impressos, já encomendados com as nossas gráficas, por exemplo. Vai ter um prazo para a gente poder se adequar, terminar esses rótulos que já estão em uso hoje para começar a valer? Tem. Inclusive porque já não tem mais a obrigatoriedade de informar no rótulo a classificação do estabelecimento. É sobre isso que você está falando? Que mudou a classificação, né? Isso, a gente tem lá... Então, não existe mais obrigatoriedade, não precisa mais informar no rótulo a classificação do estabelecimento. Então, na verdade, se tiver a classificação antiga, você vai poder utilizar até acabar. Tá? Agora, quando for fazer o novo, você tem que alterar na PGA SIG-CIF e obviamente, confeccionar os rótulos já sem a classificação. Ou se você quiser colocar
unidade de beneficiamento de produto de abelhas, unidade de beneficiamento de leite e derivados, você coloca, só não é obrigado, tá? Fernando, temos uma pergunta, bem-vinda, Marta Xavier, Martinha. Ela faz a seguinte pergunta a você, e temperaturas de controle? Marta Xavier, eu não conheço. Não conhece, né? Essa não conhece, você não sabe onde ela veio. Diga, Marta. Daquela terra maravilhosa. Então, ela faz a pergunta, e temperaturas de controle para quebra e de recebimento destes ovos quebrados, como é que fica a temperatura? Então isso não está no decreto, né? Essa parte mais específica vai ficar em instrução normativa. Então, isso ainda não está definido. Tem que ver o que tem na portaria 1 de 90. Eu, na verdade, de cabeça não vou lembrar. Tem que ver o que está escrito lá, se é que está escrito alguma coisa lá, não lembro de cabeça, mas isso tudo vai ficar em instrução normativa, tá? Ok. Marta, você... Obrigada, beijo, parabéns. Ô, Martinha, que bom você estar conosco. Parabéns também pela sua presença. Então, em relação ao registro de produtos... A gente, né, não pode deixar de estar aqui presente, prestigiando, né? Obrigado pelo o cara prestígio desse aí falando para a gente, tem que prestigiar. Beijo. Valeu. Beijo. Quanto ao registro de produtos, então, o croquis do rótulo não vai ser mais objeto de análise prévia, a gente não vai mais ver como é, enfim, o croquis de como é que fica o rótulo, né? Na verdade, é uma prévia do rótulo, da rotulagem. A gente fazia essa análise prévia, hoje não faz mais, a empresa tem que saber o que ela pode fazer ou não, o que ela pode escrever ou não, o tamanho da letra que ela tem que usar ou não, enfim. A isenção de registro de produto de origem animal não comestível e de alguns produtos de baixo risco, né, como pururuca, torresmo, farinha láctea, pólen apícola, própolis, apitoxina, pólen e própolis de abelha sem ferrão, isso tudo já está isento de registro, mas não quer dizer que não vai ter que atender a legislação, né? O rótulo tem que atender a legislação. E os produtos e os estabelecimentos vão continuar sendo fiscalizados. Na verdade, é o registro do produto que tem isenção, tá? Então, na verdade, só dá mais responsabilidade ainda para a indústria, porque ela tem que atender a norma e não vai ser nem auditada, na verdade, porque não tem o registro. Né? Então, auditado, eu digo o registro do rótulo, né? O produto vai ser auditado, o estabelecimento vai ser auditado, vai ser fiscalizado, mas eu digo a rotulagem, o registro do produto, como é isento, não existe mais, a gente não faz mais a auditoria, né? Desse registro. Então, mas isso pode ser avaliado, por exemplo, por um órgão de saúde no mercado, né? Então, aumenta um pouco a responsabilidade do produtor. Da empresa, né? Estabelecimento, exatamente. Produtos destinados exclusivamente à exportação vão ter um registro automático, né? Se é um produto que não atende à nossa norma, né? Ele vai ser só para exportar, né? Ele atende a uma norma de um país específico. Vamos supor aqui uma salsicha que tem 100% de CMS. Ela é 100% de CMS, ela não atende à nossa norma, né? Então, se for produzida, é produzida especificamente para exportação. Então, o registro disso vai ser automático também, porque como não atende à norma mesmo, né? Não tem por que avaliar esse registro. O DIPOA vai publicar orientações também sobre alterações relacionadas ao sistema PJ-SIG-CIF, e todos os rótulos e todos os registros estão sujeitos à avaliação e auditorias realizadas pelo DIPOA. Essas auditorias são feitas no sistema, né, de registro, a PJ-SIG-CIF, e também em loco, né, nas fiscalizações. Os colegas, quando vão fiscalizar, ou na inspeção permanente, quando fazem a verificação de autocontrole, eles avaliam, pegam o rótulo que está sendo usado e avaliam em relação ao que está registrado e em relação ao atendimento da norma, né? Então, isso existe e também aumenta a responsabilidade da indústria. Fernando, você poderia, até porque tem um pouco discente, falar um pouquinho o PGA, o significado para alguns... A PGA é a plataforma de gestão agropecuária, né? Então, é uma outra plataforma de gerenciamento de informações, como a gente tem o SIG-CIF, né? O SIG-CIF já é mais antigo, 2004, 2005, se eu não me engano, 2004, se eu não me engano, o SIG-CIF, talvez até um pouco antes, mas enfim, é um sistema que a gente ainda usa, né, de informações, está tudo lá dentro dos mapas estatísticos, e a PGA SIG-CIF
é uma outra plataforma de gerenciamento de informações que a gente tem utilizado atualmente ainda para registro de rotulagem, mas isso vai ser utilizado para tudo, né? A PGA SIGCIF ela vai substituir o SIGCIF, na verdade. Tá? Ainda em rotulagem, vai ser facultada a posição no rótulo de informações aí que remetam a características específicas no âmbito da produção primária. Então, as regras estabelecidas pelo órgão competente ou mediante a posição de texto explicativo na rotulagem. Então, no caso de leite de origem, né, o tal do leite A2, bio, ovos de galinhas criadas sem gaiola, galinhas felizes, livre de antibiótico, galinhas caipira, tudo isso ele vai poder colocar, mas é sob responsabilidade da indústria também. Né? A gente vai auditar, obviamente, o registro e se tiver alguma inconsistência, a gente vai cobrar a correção e a indústria pode, inclusive, até ser autuada, enfim, ser punida por isso, no final das contas. Expressões de qualidade também, premium, gold, reserva, especial, vai poder ser colocado mediante premium que, né? Então, a posição de texto explicativo. Oi. Fernando. Eu posso acabar esse slide aqui? Pode, Fernando. Só rapidinho. Então, além daquelas informações específicas, tem as expressões de qualidade, né, que vão poder ser colocadas, mas a empresa vai ter que colocar um texto explicativo na rotulagem para esclarecer por que é premium, por que é gold, por que é reserva especial, o que quer que seja. Tá? Então, a gente também não é soltar o boi com a corda, não. Tá? Tem uma responsabilidade grande da empresa e ela vai ser auditada nisso aí. Pois não? Ô, Fernando, o leite A2, aí ele já está, por exemplo, liberado em termos de fiscalização, de auditoria, por exemplo, eu sou produtor de leite A2, eu já posso lançar ele no mercado? Então, se for A2 mesmo, pode. Se for a beta-caseína A2, pode. O leite A2, se não me engano, é aquele que só tem a beta-caseína A2, não é isso? Isso, exatamente. Então, se for leite só com beta-caseína 2, já está liberado aqui, pode usar. Mas, assim, obviamente tem que ter o respaldo todo, né? Tem que ter certeza de que você está realmente produzindo esse leite para não ter problema depois. Porque se tiver no rótulo que é leite A2 e a gente identifica numa fiscalização que não a empresa pode ser autuada, ela pode ser interditada, enfim, pode sofrer uma série de ações fiscais aí que, no final das contas, acabam atrapalhando o negócio, né? Mas é a obrigação do fiscal, a obrigação do auditor fiscal fazer isso quando encontra um problema. Então, de novo, a responsabilidade sendo entregue para a empresa, né? A2, beleza, você pode usar essa denominação A2, mas a responsabilidade é sua e quando eu for fiscalizar, você vai ter que comprovar isso. Né? Okay. Não sei se eu respondi, tá? Mas está óbvio que liberado. Pelo decreto já está liberado. Ô, Fernando, outra coisa, assim, em relação, por exemplo, a concentração de sal no rótulo, um determinado alimento está com teor muito alto de sal, existe alguma orientação para que alerte isso para o consumidor já? Então, do Ministério da Agricultura não, mas talvez tenha alguma coisa do Ministério da Saúde ou da Anvisa, tá? Então tem que ver nesses órgãos se tem alguma coisa. Mas que eu lembre do Ministério da Agricultura não tem nada falando disso. Mas eu lembro que ia sair alguma resolução da Anvisa falando desses avisos que teriam que ser dados quando tem muito açúcar, muito sódio, enfim. Uhum. Mas aí Fernando, tem que responder. Tem que dar uma olhada na legislação da Anvisa. Ok, obrigado, Fernando. Tá? Temos mais algumas perguntas, Fernando. Antes de você continuar, acho que é Yaishi, não sei se é isso, própolis, ela pergunta o seguinte: então, poderá ser utilizado o termo extrato de própolis verde na rotulagem, desde que comprovado? Desde comprovado, sim. Sim, né? E Dandara, Félix, ela diz assim: doutor Fernando, gostaria de saber
se essas mudanças aumentam a responsabilidade da indústria em realizar certos processos e se o número de servidores da AFA atualmente seria suficiente para fiscalizar se essas empresas estão realizando o que deveriam, segundo essas mudanças. Então, aumenta a responsabilidade da indústria, como eu já falei, né? O autocontrole, na verdade, já é um aumento da responsabilidade. E hoje a gente tem um corpo técnico suficiente para fazer, mas é óbvio que ano que vem a gente pode já não tá com esse corpo técnico completo, né? Porque tem, por exemplo, os médicos veterinários temporários, muitos já vão sair, né? Então, se a gente não tiver entrada de novos médicos veterinários oficiais, a gente pode ter uma defasagem, mas hoje não. Hoje a gente tem conseguido executar a fiscalização sem problemas com o corpo técnico que a gente tem. Os auditores, os agentes de inspeção e os médicos veterinários oficiais. E os auxiliares cedidos pelas empresas. Né? Ok, Fernando. Desculpa, mais uma pergunta? Não, por enquanto estamos todos respondidos. Não, eu posso perguntar ainda, Andréa? Pode, professor. O Fernando está aqui para nos contribuir com seus conhecimentos. Pode sim. Fernando, lá no 9013, né? No artigo 256, né? Aí ele fala lá do tratamento UHT, no caso do leite, né? Eu vou chegar lá mais para frente. Vai chegar? Eu ainda vou falar de leite mais lá para frente, é que eu estou com medo já, eu só tenho 50 minutos aqui. Eu tenho que parar às 4, que eu tenho uma outra reunião. André, que tal se a gente parasse agora a pergunta, depois o Fernando fosse direto, né? Era isso que eu ia fazer agora, essa proposição, Fernando. Embora você deixe muito à vontade, o bate e volta, mas já chegou uma outra pergunta de Nathalie, e eu vou deixar a partir de Nathalie para o término de sua apresentação, e aí a gente começa as perguntas, pode ser? Assim? Ok, tá ótimo. Valeu, obrigada também. Então, ficou excluída a obrigatoriedade de informar a data de fabricação, isso é uma harmonização com o Mercosul, tá? Já existe essa diretriz no Mercosul, então ele tem que botar a data de validade, né? Mas a de fabricação não precisa. Informações sobre prêmios, menções honrosas, tem que incluir texto informativo ao consumidor, né? Então, lá o concurso, fromagem, não sei das quantas. Tem que dizer lá que concurso é esse, como é que ele ganhou esse concurso, qual foi, que lugar ele tirou, enfim, quando é que foi, né, o ano, por aí vai. O mesmo rótulo pode ser usado para várias unidades da mesma empresa, né, para produtos idênticos, obviamente. Então, até para juntar, né, para baratear um pouco as embalagens, né? As indústrias, as empresas que têm várias unidades, elas podem fazer o mesmo rótulo e utilizar em todas as unidades, né? Desde que o rótulo, no final das contas, seja identificada a unidade onde foi fabricado o produto, tudo direitinho. Mas isso aí pode ser feito por meio de etiqueta e também não tem muito problema, tá? Ou impressão lá mesmo na fábrica, mas a embalagem vai poder ser usada em todas as unidades da mesma empresa. Mas cada unidade vai ter que ter o seu rótulo registrado, tá? Não sei se eu me fiz entender nessa daqui, se vocês entenderam o que eu falei aqui nisso. Às vezes fica meio enrolado, mas na verdade é isso. É uma facilitação, na verdade, para as indústrias que têm muitas unidades e baratear um pouco. A gente permite, com isso, baratear um pouco o custo da embalagem. Tá, então, aqui teve essas mudanças, na verdade, algumas definições, né, que não existiam antes, como destinação industrial. A gente já vinha utilizando esse termo, destinação industrial, de forma não oficial, mas a destinação industrial, na verdade, é a destinação que o estabelecimento dá a matérias-primas e produtos que se apresentam em desacordo com a legislação. Tá? O aproveitamento condicional também é uma destinação, mas é a que é dada pelo serviço oficial. Então, quando o serviço oficial identifica um produto ou uma matéria-prima, estão lá fazendo a inspeção da carcaça, identifica uma lesão, uma alteração, que não pode, determina que aquele produto, aquela carne, por exemplo, não vai poder ser consumida
in natura, a gente determina o aproveitamento condicional, de acordo com o artigo 172 do RISPOA. Tá? Então, cozimento, tratamento pelo frio, fusão, esterilização pelo calor, salga, são exemplos do aproveitamento condicional. A indústria, ela pode fazer a mesma coisa, só que a gente vai chamar de destinação industrial, porque foi a indústria que definiu ali. Ela viu um problema e ela tomou a iniciativa de por exemplo, pegar aquele produto e destinar, por exemplo, para carne mecanicamente separada e produto cozido, por exemplo. Tá? A descaracterização, na verdade, também a gente já fazia, sempre fez, né? É uma descaracterização de carcaça, por exemplo, fazer cortes na carcaça que demonstrem que aquela carcaça não pode ser consumida in natura, né? Que tem que ir para um produto cozido, tem que ser feito um produto cozido, uma salga, outra coisa qualquer. E a desnaturação vai ser por meio de produto químico, né? Então, permite o aproveitamento de produtos em desacordo com a legislação para a fabricação de produtos não comestíveis, nesse caso. E tem a condenação e a inutilização, né? A condenação vai virar matéria-prima para alimentação animal, né? E a inutilização vai ser destruição do produto ou da matéria-prima. E ambas podem ser feitas pelo serviço oficial ou pelo estabelecimento. Tá? Então, existe a condenação feita pelo CIF e a condenação feita pelo estabelecimento. A inutilização feita pelo CIF e a inutilização feita pelo estabelecimento. O aproveitamento condicional, que é feito pelo CIF, e a destinação industrial, que é feita pela empresa. Tá? A descaracterização e a desnaturação vai ser feita pelo CIF. Se previu aí pela primeira vez no decreto a utilização de sistemas informatizados para registro dos programas de autocontrole. Isso também foi uma novidade, aí, mas a gente já vinha manifestando pareceres favoráveis ao uso de sistemas informatizados, não tinha por que a gente ficar segurando isso ou proibindo isso, né, obrigando que as empresas usem papel. Se a gente mesmo no serviço, no Ministério da Agricultura, a gente já não usa quase papel, é tudo informatizado, então não tinha lógica isso, não tinha sentido nenhum. Né, mas deixamos claro no decreto agora. Obrigações dos estabelecimentos ainda, disponibilidade de pessoal para auxiliar a execução dos trabalhos, aquele que eu falei do artigo 73, ele vai ser exclusivamente para a inspeção pós-mortem, tá? Então, isso talvez tenha causado algum impacto inicial, algum receio inicial nos colegas, né? Porque alguns até tinham um auxiliar cedido por meio do artigo 73 para fazer uma triagem no antemortem, mas esse funcionário da indústria, ele vai deixar de ser do CIF, vai continuar sendo da indústria, e ele pode continuar fazendo essa triagem sem problema nenhum, mas isso não exime o médico veterinário de executar a inspeção pós-mortem, de executar a inspeção antemortem, né? De fazer a inspeção de todos os animais ali que estão aguardando o abate. Tá? Tem também a disponibilização de pessoal sendo atendida por pessoa jurídica credenciada, eu falei isso lá no início, né? Que foram aquelas alterações que foram feitas no artigo 73, mas ainda não tem nenhuma pessoa jurídica credenciada pelo MAPA para fazer isso. Também ainda não tem regra específica para isso. Disponibilizar nos estabelecimentos sob caráter de inspeção periódica local reservado para o uso do CIF. Então, a gente tinha a necessidade ou a obrigatoriedade, todo estabelecimento tinha que ter uma salinha ou uma área, né, um recinto para uso exclusivo do CIF. Isso continua sendo exigido na inspeção permanente, né? O CIF está sempre lá, então tem que ser de uso exclusivo. Agora, na inspeção periódica, em que o auditor vai a cada 15 dias ou nos baixos de muito baixo risco, né? Aliás, desculpa, nos de baixo risco, anualmente, não é lógico e nem seria, a gente entende que não é cabível exigir que a empresa mantenha uma sala para uso exclusivo da IF, só quando o cara vai lá de uma vez por ano. Não tem sentido isso. Então, mas vai ter que ser um local reservado. Vamos supor que tenha lá uma sala para o controle de qualidade. No dia que o médico veterinário da inspeção, né, que o auditor fiscal federal agropecuário ou agente de inspeção
for lá no estabelecimento, aquela sala vai ser usada só por ele. Né? O estabelecimento tem a obrigação de ceder aquela sala naquele dia ou naqueles dias da fiscalização exclusivamente para o médico veterinário do Ministério da Agricultura, para o auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Tá? Mas não precisa ficar aquela sala parada o resto do ano esperando vir um AFA fazer fiscalização. As comunicações da empresa, então, 72 horas para realização de atividade de abate, já era feito assim, mas com horário de início e provável conclusão. 5 dias úteis, se quiser fazer uma atividade de abate em dias adicionais, vamos supor que a empresa trabalhe de segunda a sexta e ela resolve que vai ter que abater no sábado porque, enfim, teve um problema, ela está querendo adiantar os abates ou teve um problema e ela atrasou e precisa recuperar. Então, ela tem que pedir isso com 5 dias de antecedência, porque nem sempre é possível que o veterinário que cobre aquele abate ali, que atende aquela indústria ali, ele esteja disponível. Então, talvez a gente tenha que mandar alguém de um outro local, aí tem que ter diária, tem que ter passagem, às vezes tem que ter disponibilidade de carro, né, de veículo oficial, então isso demanda tempo, não pode ser de um dia para o outro. Então, aquela história de, na sexta-feira, dizer que no sábado vai ter abate, ou no domingo vai ter abate, não existe mais. Né? A não ser que ela já seja registrada, né, dentro dessa previsão. Né? Ela vai abater 7 dias por semana, 24 horas por dia. Beleza, já está previsto isso, a gente já tem que colocar gente lá suficiente para atender essa demanda, esses turnos de abate. Então, sempre requisitado na escala de trabalho do estabelecimento, no caso da inspeção periódica. Então, ela não precisa falar sempre, mas sempre que for requisitada tem que apresentar a escala de trabalho. E no caso da inspeção permanente, outras atividades, exceto o abate. Né? Paralisação ou reinício parcial ou total da atividade. Então, se a empresa vai parar as atividades durante um tempo para fazer uma obra ou porque não tem matéria-prima, né? Isso acontece muito em mel, por exemplo, que é sazonal, né? Pescado também, muitas vezes, é sazonal. Então, vai parar alguns meses porque não tem matéria-prima. Ela tem que comunicar essa paralisação e, quando vai reiniciar, também tem que comunicar, tá? Para a gente poder ir lá fiscalizar, se for o caso. Comunicar a unidade competente com antecedência no mínimo de 72 horas da chegada de produtos importados, que também é a mesma coisa, ele pode determinar a necessidade de enviar algum servidor para fazer essa reinspeção. Os estabelecimentos de abate de pescado, ovos e mel, assim como já eram os de leite, são responsáveis por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no estabelecimento, incluindo programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e educação continuada dos produtores. Isso já era feito no leite, né? Já era comum, na verdade, na área de leite, e isso foi trazido para a área de abate, para os estabelecimentos de abate, para os de pescado, para os de ovos e para os de mel. Então, os estabelecimentos têm que começar a se inserir na atividade primária, a ser responsáveis e a controlar também a atividade primária. Deixar de comprar, por exemplo, de um produtor que não atenta para período de carência de medicamento, por exemplo. É um exemplo, né, do que pode ser feito. Né? Mas a indústria também vai ter que promover as melhorias na cadeia primária, isso vai ter que estar no autocontrole da indústria, tá? E as adequações das indústrias, pelas indústrias, vão ter um prazo de 1 ano aí para acontecer. Tá? Os artigos que falam especificamente para cada área são esses aqui, tá? 84A, 207A, 219A e o 267. Outra coisa também que é meio novidade é que o MAPA, está escrito no decreto que o MAPA deve atuar em conjunto com o órgão competente da saúde para o desenvolvimento de ações e programas de saúde animal e saúde humana para mitigação ou redução de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias que possam transmitir entre os homens e os animais e ações que possam ser transmitidas entre os homens e os animais e ações de educação sanitária. Então, a gente começa a trazer também o órgão de saúde, né, para dentro disso aqui. Tem cistercose na propriedade. Não fica só o MAPA correndo atrás do rabo para tentar resolver. Então, o órgão de saúde tem que ir lá,
auxiliar na parte de saúde humana, né? Inclusive em educação sanitária, mostrando que o cara não pode, por exemplo, defecar no meio do campo. Ele tem que ter um lugar específico para fazer isso, senão os animais vão ter contato com as fezes humanas e pode ter parasitas, enfim. São coisas que não tinha ali que a gente deixou mais claro. O controle integrado de pragas por empresas ou empresa especializada ou pessoal capacitado. Isso aí foi uma coisa bem tênue, uma mudança bem tênue. Era e pessoal capacitado, o Muniz mudou para ou pessoal capacitado. Parece boba, mas ela muda bastante, porque antes o que dava a entender era o quê? Que o controle integrado de pragas tinha que ser feito por empresa especializada somente. Os estabelecimentos eles tinham necessariamente que terceirizar o controle integrado de pragas para uma empresa especializada, né? E com um pessoal capacitado. Agora não. Agora ficou mais claro. O estabelecimento, por exemplo, ele pode contratar uma pessoa capacitada para fazer esse controle integrado de pragas e não precisa terceirizar esse serviço para uma outra empresa, tá? Mas foi um erro, na verdade, no primeiro decreto e que não foi retificado e a gente conseguiu retificar agora nessa alteração. Recolhimento de produtos deverá ser realizado somente em caso de lote de produtos que apresentem risco à saúde pública ou daqueles que tenham sido adulterados, tá? Então, falsificado ou fraudado. Então, tem os conceitos de produtos alterados e adulterados. Então, o produto alterado é um produto com problema de saúde pública. Produto adulterado é um produto com fraude ou falsificação, um produto fraudado ou falsificado. O alterado, que pode gerar risco à saúde pública, ou que gera risco à saúde pública, e o adulterado, fraudado ou falsificado, tá? Então, já está aqui, já falei isso aqui, vamos... Para os produtos fraudados, exemplos de produtos fraudados seriam os privados parcial ou totalmente de seus componentes característicos, aqueles com adição de ingrediente aditivo, coadjuvante tecnologia ou substância com o objetivo de dissimular ou ocultar alguma alteração. Tá? Então, por exemplo, aquela carne que foi identificada lá naquela operação Carne Fraca, lá atrás de 2017, né? Usavam, se eu não me engano, era ácido sórbico para dissimular a carne que já estava apodrecendo, né? E alguns estabelecimentos fizeram isso. Então, isso é uma fraude. Elaboração com adição de ingredientes aditivos de coadjuvante, tecnologia ou de substância com o objetivo de aumentar o volume ou peso. Então, pode ser, por exemplo, adição de água, adição de amido, por exemplo, tá? Elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou processo de fabricação. Então, pode ser... era para ser maturado 6 meses, foi maturado 3 meses, por exemplo. Tá? Então, está em desacordo com o processo de fabricação que está aprovado lá, que está registrado. Produtos falsificados. É utilizado uma denominação diferente da prevista. Tá? Elaborado, fracionado ou reembalado com aparência e característica de outro produto. Isso, às vezes, fica bem difícil de ver nas prateleiras dos supermercados, porque os próprios supermercados já colocam tudo junto, né? É um exemplo que talvez não seja a mesma coisa, mas, enfim, é só para dar um exemplo. Você vai comprar mel, se você quiser caro, ou aquela glucose de milho, né? Claro, caro é a marca, né? Mas glucose de milho, se você quiser, ela está do lado do mel. Se a pessoa não se atenta para aquilo, ela pega glucose de milho em vez de pegar mel, se ela quiser, o mel, né? Ela pode acabar pegando a glucose de milho, que está bem do lado, né? O requeijão com adição de amido está bem do ladinho do requeijão sem adição de amido. Então, se a pessoa não se atentar ali em ler, né, que tem adição de amido, ela vai pegar um outro produto que não é o que ela quer, tá? Isso acontecia antigamente com a tal da especialidade láctea, né? Então, iogurte, enfim. Elaborado de espécie diferente da declarada no rótulo ou diferente da indicada no registro do produto. Então, com carne de equídeo, por exemplo, um produto que é com carne de bovino foi feito com carne de equino. Ou leite de búfala foi feito com leite de vaca. Por aí vai.
que estejam indicados como um produto processado e não tenham sofrido processamento. Então, um produto enlatado que não passou por uma esterilização comercial, por exemplo. Sofra alterações no prazo de validade. Então, adulterou ali o prazo de validade, é uma falsificação. E não atenda às especificações referentes à natureza ou origem indicada na rotulagem. Tá? Análise laboratorial. Definição de prazo de validade exíguo. Então, está claro agora o que é prazo de validade exíguo. É o prazo remanescente a partir da data da coleta. Tá? Então, o produto pode ter 2 anos de prazo de validade. Se você coleta o produto faltando menos de 45 dias ou menos, né, para acabar a validade dele, já é prazo de validade exígua. Tá? Então, isso para definir se precisa coletar com contraprova ou sem contraprova é essencial. Tá? Solicitante. Isso aqui era uma coisa que acontecia muito, né? A empresa, para postergar o processo de apuração de infração, ela pedia uma análise pericial do produto e enviava para acompanhar essa análise pericial alguém que não era tecnicamente competente para avaliar, né? Então, às vezes, um advogado que não é, né, com todo respeito à categoria, mas ele não é competente tecnicamente para avaliar se uma análise pericial laboratorial está sendo feita corretamente ou não, né? Então, ela tem que indicar e tem que ter, esse profissional tem que ter a formação e a competência técnica para acompanhar a análise pericial. As medidas cautelares, aí tem a apreensão de produto, né, nos rótulos ou nas embalagens, suspensão provisória, coleta de amostra, e aí a gente colocou ainda mais uma aí, que é a determinação de realização pela empresa de coleta de amostra para análise laboratorial, a serem realizadas em laboratório próprio ou credenciado, né, de acordo com a necessidade ou com a possibilidade. Essas medidas cautelares elas têm que ser proporcionais e tecnicamente relacionadas ao fato que a motivaram, né, não pode ser coisa de loucura da cabeça do auditor nem do agente de inspeção. Elas poderão ser estendidas a outros lotes de produtos fabricados sob as mesmas condições. Então, a gente identifica um problema na fabricação de um produto, se produtos anteriormente fabricados naquela mesma condição, se houver ainda, né, produtos fabricados sob aquela mesma condição, a gente pode apreender também, por exemplo, aqueles produtos. Após a identificação da causa e irregularidade de adoção de medidas corretivas cabíveis, a retomada do processo de fabricação vai ser autorizada. Então, depois tem uma coisinha ali que fica mais fácil de entender. O CIF poderá determinar que o estabelecimento desenvolva e aplique um plano de amostragem delineado com base em critério científico para a realização de análises laboratoriais. Então, dependendo do que for, o CIF pode determinar que essa análise laboratorial da indústria seja feita com base num plano de amostragem. E esse plano de amostragem tem que ser feito com base em critério científico, não pode ser da cabeça do profissional lá. Vou coletar 5 amostras. Daí, de onde é que você tirou que são 5 amostras, né? Foram definidas as situações em que há a caracterização de embaraço para fins de aplicação da penalidade de suspensão de atividade. Então, não cumprimento de prazo estabelecido nos documentos expedidos ao CIF em atendimento a planos de ação, fiscalizações, autuações, intimações ou notificações de forma deliberada ou de forma recorrente. Tá? A infração e apuração administrativa. Né, tem os novos enquadramentos para as infrações no artigo 496, foram feitos alguns novos enquadramentos, e aí tem as respectivas gradações lá no 509. Foram reajustados os valores de multa, isso foi uma confusão, na verdade, porque a gente tinha um valor de multa que a gente teve que mudar por causa da medida provisória. Então, com a medida provisória 772, que já caducou, né, a gente teve que mudar, porque ela aumentou muito o valor da multa. Era, na verdade, até 10%, e aí, quando aumentou para um mínimo de 50 mil, você imagina, o máximo de 500 mil e o valor mínimo 10%, 50 mil, você fechava uma indústria pequena. Você fechava, por exemplo, um estabelecimento de mel. Né? Então, a gente teve que adequar para 1%. Só que como a medida cautelar caducou, voltou a ser os 25 mil BTNs. Então, a gente teve que readequar novamente, foi para 10%. Novamente
adequação, porque aí também a gente vai ter infrações de R$150, né? Aí não... multas de infrações não, multas de R$150 aí para pagamento, que é irrisório. E aí não cumpre o propósito da punição, né? Então, previsão no decreto de interdição ou suspensão de atividade por medida cautelar. Aí teve uns ajustes também nos fatores atenuantes e agravantes, inclusive para tratamento favorecido de empresas de pequeno porte, né? Isso atendendo à Lei Complementar 123. Se previu isso no artigo 510. Que mais aqui? Também definidas situações de apreensão de produto. Então, a remissão ao artigo 504. Então, foram ajustes na aplicação das sanções de interdição total ou parcial e de suspensão de atividade. Então, apenas quando caracterizado o fato motivador previsto na Lei 7.889, ou seja, quando caracterizado adulteração habitual, inexistência de condições higiênico-sanitárias, embaraço à fiscalização ou risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária. Tá? Então, nesses casos, aqui a gente vai ter duas situações, né? Uma interdição total ou parcial por adulteração habitual ou suspensão por embaraço à fiscalização. É uma punição, tá? Já no final, então não é uma infração, não é uma medida cautelar, e aí tem um prazo específico de 7, 15, 30 ou 60 dias corridos, de acordo com a reincidência. Para infrações leves ou moderadas, vão ser mínimo de 3 dias úteis, ali são 7, 15, 30 ou dias corridos, né? Quando for leve ou moderada, 3 dias úteis no mínimo. Podendo depois, obviamente, ir para 7, 15, né? Início dos efeitos 30 dias depois da cientificação. Por que isso? Então, a gente identifica a indústria que ela vai ser suspensa por 7 dias. Isso só vai começar 30 dias depois. Por quê? Porque se for um abatedouro, por exemplo, de frango, ele tem que ter a gente tem que... Foi uma infração do estabelecimento, não do produtor de frango. Então, a gente acaba prejudicando o produtor de frango, que vai ficar com frango retido na granja por sei lá quanto tempo, né? E a gente dá esse prazo para a indústria adequar o abate, deixar de abrigar pintinho de um dia, né? E ficar com aquele espaço ali de 7 dias sem produção para abate, e aí não prejudica o produtor, não prejudica ninguém. Aliás, prejudica a indústria, né? Que vai ficar parada 7 dias, mas na verdade é uma punição, uma infração que ela cometeu, então também é justo. O levantamento independe da correção do problema. Então, se a indústria corrigiu o problema, mas eu já corrigi. Não interessa, isso aqui é uma punição, então ela vai ter que cumprir todo o prazo de suspensão, de 7, 15, 60, 30 ou 60 dias, ou de 3 dias, no caso de leve e moderado. Então, vai ser suspensão de todas as novas produções e certificação, pode concluir produto de fabricação prolongada, um produto está maturado e tem que ser concluído, ela vai poder continuar, mas não vai poder novas produções, botar novos queijos para maturar, novos salames para maturar, por exemplo. A interdição parcial vai ser no setor em que ocorreu a adulteração, e a total, se não for possível identificar o local da ocorrência da adulteração, ou se for em todo o estabelecimento, né? Vai ser indicado no julgamento. Quando for interdição total parcial por inexistência de condições higiênico-sanitárias ou suspensão por risco ou ameaça higiênico-sanitária, não tem prazo mínimo, né? Ela vai ser levantada quando for corrigido o problema. Então, é uma medida cautelar, né? Então, a gente suspende, interdita o estabelecimento por causa de um problema higiênico-sanitário. O estabelecimento corrigiu o problema, a gente levanta essa suspensão ou essa interdição, tá? Ele volta a funcionar. O início dos efeitos é imediato, porque em saúde pública a gente não tem como dar prazo, né? Então tem que ser imediato, no momento da fiscalização. Então, como eu falei, é cautelar. E a abrangência vai ser na suspensão o setor, o equipamento ou operação que ocasionou o risco ou ameaça, a interdição parcial de equipamentos ou setores sem condições de funcionamento e a total condições inadequadas em todo o estabelecimento ou quando não for possível delimitar o setor. A habitualidade da adulteração ou falsificação está lá no 518.
tá? O que é a habitualidade de adulteração ou falsificação. Então, está definido no artigo 518. Constatação de idêntica infração, mesmo fato motivador, por 3 vezes no período de 12 meses. Isso é habitualidade. E a contagem vai ser a partir da primeira infração e 2 outras ocorridas após a adoção de medida corretiva e preventiva para sanar a primeira, sem a necessidade de trânsito em julgado. Cometeu, foi identificado, foi autuado, já está contando. Tá? Se cometer mais 2 infrações idênticas, dentro do período de 12 meses, é considerado habitualidade na adulteração ou na falsificação. Isso também não impede as medidas cautelares. Tá? Ainda dentro de infração e apuração administrativa também foi definida a data do fato gerador, é a data que iniciou a ação fiscalizatória, então é a data da coleta, né, por exemplo, a data da fiscalização, a data da coleta da amostra de um produto para análise, não é a data do resultado da análise. Então o fato gerador é a data da coleta. Padronização dos prazos de defesa de recurso, contemplando a forma de contagem, dias corridos, está tudo lá. Isso, na verdade, já estava tudo previsto na 9784, ou Lei 9784, mas se deixou mais claro ali no decreto, e se definiu também as situações de não aplicação dos critérios, aquele critério de fiscalização prioritariamente orientadora, né, de dupla visita e tal, para a lavratura de autoinfração, deixou claro lá. Infrações graves ou gravíssimas também, como eu falei, não cabe esse critério. Para a reinspeção, ficou claro também que é uma atividade específica, né, da Vigilância Agropecuária Internacional, do Vigiagro. A área competente para realizar a reinspeção é o Vigiagro, mas aí se definiu as exceções, que são os produtos que tenham sido exportados e retornarem ao Brasil por processo regular de importação, e nos casos de emergência sanitária ou desabastecimento por tempo determinado. Vai poder ser realizado no estabelecimento registrado ou relacionado. Então, já está tendo um projeto piloto em Itajaí, já começou. Nosso coordenador-geral de inspeção já esteve lá em Itajaí, iniciando esse projeto piloto, para ver como ia funcionar. Trânsito e certificação. Então, tem a previsão dos locais onde podem ser emitidos CSN, CSIs e GTs, e as guias de trânsito. Certificado sanitário nacional, certificado sanitário internacional e guia de trânsito. Previsão que o estabelecimento apresente documentação comprobatória de respaldo para certificação, ele vai ter que apresentar. Certificação pelo CIF para aproveitamento condicional ou condenação, quando for determinada pelo CIF. Isso era um problema também, porque tudo que era condenado no DIF acabava misturando com a da indústria, né, com os resíduos, e o CIF tinha que certificar. Isso era uma loucura, porque isso acontecia lá no final. O cara tinha que ficar, sei lá quanto tempo dentro do abatedouro para poder certificar no final. Então, a gente já deixou claro ali que, quando não for possível separar o material condenado, oriundo do DIF, das linhas de inspeção do pós-mortem, do material condenado pelo estabelecimento, né, pelos resíduos normais do abate, vai ficar dispensada a certificação sanitária para o trânsito desses produtos. E não tem muito sentido, não tem como separar, na verdade está indo tudo para a graxaria. Vai ter um documento, vai ser necessário um documento de destinação industrial da indústria, destinação industrial ou de condenação, quando o estabelecimento determinar essa destinação industrial ou essa condenação. Ainda não existe um modelo ali, mas esse modelo vai ser feito para destinação industrial, uma das prioridades. E aí agora a gente vai para os setores, para as áreas específicas, né? Setor de aves e suínos, a mudança maior aqui foi nos casos das miopatias e da descondoplasia tibial e das fraturas, né? Contusões e má sangria. Então, quando for ocorrido no abate por falha operacional tecnológica, as carcaças vão ser segregadas pelo estabelecimento. Isso não precisa mais passar pela inspeção federal. Tá? Então, está bem claro lá nesses artigos como é que vai ser feita a classificação das miopatias, por exemplo, o que vai ser acentuada, moderada, leve, moderada, acentuada, e como é que vai tratar cada uma. Tá? Então, para aves, acho que o principal é isso aqui. Não vai se aplicar esse artigo 175A às contusões extensas, né, ou generalizadas,
e naqueles casos em que há áreas sanguinolentas ou hemorrágicas difusas, né? Ou seja, o animal realmente não foi sangrado. E aí isso vai ser destinado pelo CIF, nas linhas de inspeção ou no DIF. Para suínos, foi excluída a proibição de abate de suínos não castrados. Isso também era um problema, e aí, visando o bem-estar animal também, né, na produção primária, os animais, a gente viu, vocês devem ter cansado de ver aí vídeos de leitões sendo castrados com canivete, simplesmente. Então, bem-estar animal zero, né? Não existe. Então, para evitar isso, também a gente tirou aquela proibição que existia do abate suíno não castrado. Obviamente que o suíno pode ser castrado, ele não existe, ele pode continuar sendo castrado cirurgicamente, pode ser aquela castração imunológica, ou ele pode simplesmente ir sem ser castrado, né? Desde que haja uma... Na verdade, não interessa muito para a gente agora isso, né? Para o CIF, porque é uma questão de qualidade. O odor sexual ele não vai determinar que a carne seja imprópria ao consumo, mas, enfim, aquele odor não vai ser atrativo ao consumidor, né? Então, é um problema de qualidade da indústria. Se ela quiser abater o suíno não castrado e a carne ter o odor sexual, ela pode fazer isso. Mas, obviamente, que as indústrias não vão querer isso, né? Não vão querer fornecer uma carne com esse tipo de odor. Mas também existe a possibilidade também de se fazer seleção genética, né, de animais que não tenham mais esse odor sexual tão acentuado. Então, isso já é feito na Europa e a gente agora vai permitir isso aqui com esse novo RISPOA, com essa revisão do RISPOA, na verdade. No setor de bovinos e ovinos, então, teve a retirada da obrigação de que os animais reagentes positivos para teste diagnóstico para a brucelose tenham a carcaça encaminhada obrigatoriamente para o departamento de inspeção final, para o DIF. Então, a não ser que eles tenham, apesar de reagentes positivos, se eles não tiverem uma lesão característica da doença, eles não vão para o DIF. Tá? Eles seguem o fluxo normal. Tá? Fernando, Oi. Posso voltar no slide anterior e te fazer uma pergunta só? Pode. Assim, excluída a proibição dos suínos, né, não castrados. Então, é permitido castrar, é permitido abater o suíno castrado. Aí você está falando... Isso aí, um outro aluno, outro dia, virou para mim e fez essa pergunta. Mas, professora, como vai fazer essa classificação? Porque tem uma classificação do odor sexual. Tá? Então, isso não interessa mais para a gente. Para a inspeção não interessa mais. Então, é uma questão de qualidade. A gente chegou à conclusão que é uma questão de qualidade, a indústria vai resolver isso. Não tem problema. Então, entrou inteiro, vai ser castrado. Entrou inteiro, ele vai ser abatido. Tá? Normalmente. Vai ser abatido. A não ser que ele tenha uma outra alteração, ele não vai para o DIF, por causa do odor sexual. Tá? Obrigada, a indústria vai resolver isso no autocontrole dela. Tá bom. Ela vai identificar os animais que têm odor sexual. Se ela quiser separar e mandar para um outro destino, né, fazer uma destinação industrial, ok. Se ela quiser vender in natura aquela carne com odor sexual, ok também. Ela está jogando no lixo o nome dela, né? É um outro problema. Eu não compraria mais. Se eu compro uma carne de suíno com aquele odor, daquela marca eu já não compro mais, com certeza. Bom. Valeu, obrigada, tá? Desculpa. Nada. Obrigada. Nada, Marta. Fernando, só acrescentar, você tem um outro compromisso, são 15 horas e 48 minutos. Eu estou terminando aqui. Deixa eu ver aqui. Faltam 3, 4 slides. Então, perfeito. Aí a gente faz as perguntas, tá? Para não atrapalhar você. Tá bom. Vamos lá. No setor de bovinos, então, a gente teve, diante de algumas publicações científicas, né, recentes, e com base também em legislações de outros países, a gente teve que fazer uma adequação esse ano, por causa do Chile, né? A gente teve uma alteração na parte de cisticercose, no artigo 185, sobre cisticercose, que ela não mudou, ela, na verdade, não mudou os critérios para condenação, para caracterizar a infecção intensa. Mas infecções leves e moderadas, todas vão ter que ir para tratamento pelo frio ou pelo calor, independentemente de quantos cistos forem identificados.
Então, continuam sendo 8 cistos para mais de 8 cistos, né? 8 cistos ou mais para caracterizar uma infecção intensa, 4 naqueles órgãos, naquelas locais de eleição para inspeção, né, que estão lá, estão definidos no artigo 185, e mais 4 na carcaça, no dianteiro e no traseiro. Tá? Então, tem que ser feita a avaliação no dianteiro e no traseiro quando essa carcaça for para o DIF. Tá? E se for identificado um cisticerco calcificado, ele vai para o DIF igual, para fazer a avaliação do dianteiro e do traseiro, e depois ele tem que, independentemente de quantos foram identificados lá no DIF, ele vai ter que sofrer ou tratamento pelo frio ou tratamento pelo calor. Tá? Então, houve algum ruído a respeito disso aí, mas, na verdade, é critério científico. Há sempre a possibilidade de ter um cisticerco vivo em outros locais da carcaça que não aqueles de eleição. Tá? Então, foi incluída também a definição nos casos de infecção moderada por sarcocistes para ovinos, né? Para carcaça de ovino, foi modificada a destinação nos casos de infecção leve e moderada. Então, encontrou sarcocistose, condenava a carcaça, então era bem complicado isso. E então se determinou ali os casos de infecção leve com possibilidade de aproveitamento da carcaça. Tá? Então, essas foram alterações aqui em bovino e suíno. No setor de lácteos, teve alteração da temperatura, né, de conservação do leite, de 4 para 5 graus, podendo ser a referida temperatura também atingir 7 graus quando o leite estocado apresentar contagem microbiológica máxima de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. Pô, como é que eu vou fazer isso, Fernando? Como é que eu vou saber que o leite ali tem 300 mil UFC? Então, isso vai ser com base em histórico da empresa, né? Na hora, realmente, não vai ter como saber isso. Ah, tá com 7 graus. Ih, mas tem 300? Não tem? Coleta aí para fazer. Não dá para fazer isso ali na hora. Então, tem que haver um histórico. Se a indústria tiver um histórico de contagem microbiológica máxima de 300 mil UFC, esse leite pode chegar a 7 graus. Tá? É uma tolerância para esses casos específicos. Tá? Queijaria pode receber leite de outras propriedades, até porque as queijarias não são somente na área rural, então algumas queijarias nem tinham produção própria de leite, isso estava inviabilizando alguns estabelecimentos, então eles passam a poder receber leite de outras propriedades para produzir os queijos. No setor de pescado, o desembarque do pescado oriundo da produção primária, então, quando não realizado diretamente no estabelecimento, ele pode ser realizado no local intermediário, nos trapiches, né? Que vai ter controle higiênico sanitário sob responsabilidade do estabelecimento registrado no CIF. Tá? Então, o trapiche, a responsabilidade sobre o trapiche que vai receber o peixe é do estabelecimento, tá? Registrado. Não é da inspeção. Quem vai resolver o problema é o estabelecimento. A qualidade da matéria-prima recebida naquele trapiche é de responsabilidade do estabelecimento. Autorizada a sangria, evisceração e descabeçamento a bordo do pescado, desde que previsto em seus programas de autocontrole, e o estabelecimento realize os controles de qualidade na recepção também. Tá? Então, não era permitido isso, a gente passou a entender que até algumas espécies era melhor que houvesse a evisceração a bordo para melhorar a qualidade do produto recebido, né, pela indústria, pela unidade lá de beneficiamento. Então, o PAC, o programa de autocontrole, ele vai ter que abranger tipo de pesca, né, se é extrativa, se é de cultivo e tal, tempo de captura, né, quanto tempo aquele animal foi capturado, método de conservação, né, se foi gelo direto, se foi câmara frigorífica, espécie do pescado e os requisitos das embarcações que podem realizar essas atividades. Então, ele vai ter que dizer isso tudo no autocontrole para poder fazer essas atividades, realizar esses procedimentos dentro dos barcos. Tá? E, finalizando aqui, eu lembro que tem um perguntas e respostas que está sendo atualizado periodicamente lá na página do Dipoá.
tá? Tem aqui o link, está aqui, tá? Das publicações do DIPOA. Então, qualquer pergunta que vocês não consigam fazer aqui, eu não consigo responder agora, vocês podem procurar lá nesse link, provavelmente vai ter lá a resposta, e se não tiver, vocês podem enviar essas perguntas também por meio da professora Elizabeth, que a gente tenta responder depois. Ok, Fernando, obrigado pela sua apresentação, parabéns. Desculpa a corrida que eu dei agora, mas é que realmente a gente acabou perdendo um pouco mais de tempo no final. Isso, a gente entende. A gente tem aqui algumas pessoas que se inscreveram, né? Então, aqui, vou fazer uma pergunta já da Nathalie. Ela fez, doutor Fernando, eu vi que os estabelecimentos não serão mais obrigados a indicar a data da fabricação de produtos no rótulo. Sim. Qual a sua opinião sobre e ponto positivo ou negativo dessa questão? Ela agradece e parabeniza pela sua palestra. Então, assim, o que interessa, na verdade, para o consumidor é o prazo de validade, né? A data de fabricação, isso vai ter nos registros de autocontrole da indústria, né? A gente vai ter controle, a gente não deixa de ter controle como órgão fiscalizador, a gente não deixa de ter o controle sobre isso. Então, a gente vai ter, quando for fazer a verificação desse requisito lá na indústria, a gente vai saber. Isso vai ter que estar disponível para nós. Mas para o consumidor, eu acho que o que interessa, na verdade, é a validade. Muitas vezes até isso se confunde, né? Eu que já estou usando óculos aqui, se eu for para o supermercado sem óculos, eu já não sei o que é fabricação, o que é validade. Eu já vou me enrolar, né? Então, isso pode até confundir muitas vezes, enfim. Eu não vejo prejuízo, não, tá? Ok. Eu coloquei na inscrição o professor Egito, porque tinha aquela questão do leite que ele tinha feito. Desculpa, só voltando aqui. Na verdade, isso é uma harmonização que foi feita por um acordo no Mercosul. Então, a gente tinha que fazer isso mesmo, tá? Não era opcional fazer isso aí. Isso a gente tinha que fazer porque foi acordado no Mercosul. Deliberou-se dentro do Mercosul, exatamente. Né? Isso. Ok, Fernando. Professor Egito, o senhor tem alguma outra contribuição de perguntas? Não, a professora Andréa era sobre a parte do tratamento, o HT, mas eu posso também deixar, dependendo, porque está muito avançado aí o horário. Está mesmo. Está demais, vai chegar atrasado na reunião. Não tem problema. Tá bom. Então, obrigado. Não tem problema. Desculpa, José, eu não ter respondido a tua pergunta, mas assim, fica à vontade para mandar, eu tento responder depois. Tá, tranquilo. Deixa para outra oportunidade. Ok, professor. Muito obrigada pela sua atenção. A Ana Cristina, ela faz a seguinte pergunta, Fernando. A utilização de sistemas informatizados necessita de autorização do MAPA. Como validar o sistema como auditável? Não precisa de autorização. Já está previsto no decreto. Ela pode usar um sistema. Agora, tem umas condições ali, né? Os dados têm que ser auditáveis, ele tem que ser confiável, né? O CIF tem que ter acesso a esse sistema para poder verificar. Então, tem ali alguns critérios, tá? Para se usar esses sistemas informatizados, vamos dizer assim, mas já está permitido, não precisa pedir autorização, não, tá? Ok, Fernando. Rebeca Fonseca faz a seguinte pergunta. Como o mapa vê 100% dos registros do CQ informatizado? É uma evolução necessária, já que geramos muito papel, reticência. Poderia esclarecer isso? Então, na verdade, é o que eu falei, a gente era meio ilógico a gente ficar impedindo a indústria de se modernizar nesse sentido, né? Porque é uma modernização, na verdade, ela acelera, ela agiliza o controle, o autocontrole, né? Se você tem acesso ali imediato às informações que estão sendo inseridas, e fica aquele papel que, às vezes, a gente fica sem saber se o cara passou a limpo, se não passou a limpo. Então, um sistema informatizado dá mais segurança se ele for um sistema informatizado. A gente não está falando aqui de planilha de Excel, tá, gente? A gente está falando de um sistema informatizado específico para autocontrole, tá? Planilha de Excel não é sistema informatizado, tá? Então, é outra história, tá? E não dá confiabilidade nenhuma para os registros.
Então, a gente está falando de um sistema, já que a gente tem, como eu falei, o próprio Ministério tem um sistema informatizado. A gente não trabalha, eu não uso mais papel, eu não tenho mais impressora. Né? Tem impressora no corredor, a gente tinha uma impressora em cada mesa, hoje em dia é uma impressora ou duas no corredor, quando tem que imprimir alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um avanço e desde que o sistema seja adequado, né, só vai facilitar também as verificações oficiais. Ok, Fernando, perfeito. E tem Paulo Vinícius, ele diz o seguinte: hoje há muito abate de suínos imunocastrados, né? Aquilo que você também já tinha feito na colocação dentro, na Europa. Marta, ela faz a complementação, ela botou, né, hashtag professora Andréa, ainda em relação a esta alteração de temperatura de pasteurização, as temperaturas de resfriamento e manutenção são diferentes entre Instrução Normativa RISPOA 2020, que houve modificação de 4 graus para até 5 graus, qual optar? Na portaria está 4 graus ainda, né? Isso. Então, isso. vale o que está no decreto. O decreto é maior do que portaria, do que instrução normativa. Né? A instrução normativa é 76 ou 77, eu não vou lembrar nunca qual é. 76, eu nunca sei qual é qual. 76. Agora, 76, Fernando... então vale o que está no decreto, tá? Tá, eu mesmo sabendo que está no decreto, eu tenho que fazer atualização de aula, Não, né? isso vai ser feito. Pois é, mas a atualização da instrução normativa vai ser feita ainda, tá? Mas, assim, já está valendo a do decreto, não tem problema. Que responde, professora, isso consta na instrução normativa que ainda não foi revogada, apesar do decreto ter saído e está com essa alteração. O que acontece com o professor, Fernando, numa situação dessa? Você fala assim, o decreto é hierarquicamente superior à instrução normativa, vale o decreto. Obedecer a hierarquia da lei, né? Obedece a hierarquia da lei. O decreto é hierarquicamente superior à instrução normativa. Acabou, vale o decreto. Além de ter sido publicado depois. Essa ferramenta que Fernando e Beto falou. Eu faço aquela escalinha que o doutor Glênio me ensinou também, embora não tenha sido meu professor, mas o doutor Zânio também me deu umas pinceladas, você se lembra bem a todos nós, e eu vou àquela escalinha, é lei, decreto-lei, e assim, e aí eu mostro ao alunado. É que, na verdade, é o seguinte, ó, se fosse o contrário, o decreto mais restrito, e aí vem uma instrução normativa depois. Um critério menos restrito. Aí era problema. Ô, doutor Fernando, e a lei é soberana, né? Aí a lei não mudou, a lei é aquela, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não, você pode responder assim, Marta. O decreto é hierarquicamente superior à instrução normativa, está valendo o decreto. Tá? Inclusive, você pode dizer que a instrução normativa vai sofrer alteração para se adequar. Tá? Ela está sempre sendo atualizada, né? E ninguém esperava que o RISPOA entrasse com essa alteração tão, assim, abrupta, que é séculos e séculos de 4 graus. Então, de repente, a pasteurização entra com essa nova temperatura. Então, é um choque até para a gente mesmo que está acostumado com isso há tanto tempo, né? Mas o decreto a gente sabe que é soberano, mas a gente tem muito medo de argumentar isso em concurso. Muito aluno se prepara para concurso, a gente fala que tem de observar qual é a legislação exigida para ser estudada, né? E aí a gente fica entre cruz e espada, como sempre. Concurso sempre cabe recurso depois, e se o cara considerar a instrução normativa, está errada, vai ter que anular a questão. Lamento. Não tem muito o que fazer. Obrigada, tá? Obrigada, Marta. Eu que agradeço pelas perguntas, Marta. Um beijo para todos. Tchau, Tchau, Fernando.